Saúde, estamos de volta. Hoje nosso Saúde e Bem-Estar especial, falando sobre sexualidade feminina e o protagonismo da mulher na sua vida reprodutiva e também de prazer sexual. Para dar continuidade a essa conversa que está ótima, o primeiro bloco foi sensacional, agora a gente está no estúdio com a ginecologista do Hospital Vila da Serra, doutora Júnia Chagas. Está de volta aqui conosco, seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Alegria te receber aqui, muito Prazer, bacana. meu. No primeiro bloco a gente falou de uma forma geral, né, sobre o vaginismo, problemas que atrapalham a vida sexual e reprodutiva da mulher, né? E agora a gente está entendendo que tem uma nomenclatura para tudo isso, né? Tem um estudo aprofundado dessas questões, né, doutora? Sim, a sexualidade humana está sendo cada vez mais estudada, né? Que bom para o público feminino. E as novas classificações viram que é difícil a gente separar, por exemplo, a dor sexual da contração da musculatura do assoalho pélvico, que é o antigo vaginismo. Então, hoje a classificação ela mudou, coloca-se tudo no mesmo combo, né? Então, é um transtorno sexual doloroso. E as mulheres estão tendo mais liberdade de falar sobre essa experiência sexual no consultório. Mas esse nome já mudou, transtorno Já sexual mudou. doloroso, agora se chama... Transtorno de dor genitopélvica à penetração. Então, isso era o que chamava... Simplificou bastante. Piorou, né? Então, a gente continua falando do vaginismo, né? Que fica mais simples, mais fácil para a gente comunicar. Mas foi visto, principalmente pensando na atuação do ginecologista, que é difícil no consultório a gente separar o vaginismo, que era essa contração muscular, com a questão da dor na hora do sexo. Então, hoje, até a dor na hora do sexo não é só no sexo, ele pode vir antes, pode vir durante, pode vir após. Então, a experiência sexual negativa dolorosa, ela causa, às vezes, uma aversão da mulher procurar o ato, e isso pode se transformar num problema crônico sexual. A gente falou com a doutora Valéria sobre essa situação que atrapalha até o início da possibilidade do desenvolvimento da libido, Sim. né? Então, ela sofre por antecipação. A experiência foi ruim, o homem também entra aí, porque com essa questão social de ter que dar prazer para a mulher, né? Infelizmente, muitos homens foram criados assim, e isso atrapalha a comunicação do casal, né? Esse tipo de pressão. Eu brinco no consultório que a mulher é criada, pelo menos nós, né, nossa geração, é criada como o sexo ele é errado, é mal visto, você não pode ter vários parceiros, é um parceiro só, e um homem é criado com uma liberdade sexual maior. E depois essas pessoas têm que conviver no mesmo ambiente, comunicar bem e ter uma boa relação sexual. Como, né? Super difícil. Universos completamente distintos, como se já não bastasse as questões orgânicas, exatamente. Junto às sociais, as emocionais, e sejam felizes para sempre. Ainda tem o para sempre, né? Que atrapalha bastante. Agora, a gente está fazendo a nossa homenagem ao Dia Internacional da Mulher, estamos falando sobre questões, dando informações sobre questões que podem atrapalhar essa vida de todo dia, né? E a gente vai lembrar aqui de algumas questões mais recorrentes de consultório também. Candidíase, por exemplo. Essa, você estava me dizendo antes da gravação aqui, a questão emocional está ligada direto, né? Sim, muito ligada, né? Tem várias doenças, né, na medicina que o componente emocional dá uma resposta no corpo. E a candidíase, nós vemos no consultório isso, porque é uma doença que dá uma angústia grande, né? Coça, arde, atrapalha a vida sexual. A expressão da sexualidade, ela faz parte da nossa vida, né? Então, ter isso se constrange, dá questões de autoestima, então a pessoa fica com vergonha do parceiro pelo corrimento. Então, às vezes, a candidíase ela não vem separada, ela vem também com a vaginose, que é ter um corrimento com um odor fétido, e a pessoa, ela se sente com a imagem ruim. Então, isso atrapalha a vida sexual, né? Na pandemia, principalmente, né? Os casos de candidíase no consultório, a minha percepção é que aumentou muito o nível de estresse, né? Essa dificuldade, às vezes, de controlar mesmo a questão da ansiedade, do futuro, do que vai acontecer. Então, isso atrapalha nos tratamentos e da pessoa ficar livre disso. Então, tem o mês, outro mês volta de novo. E tem relação também com a queda da imunidade?
Tem relação também, a gente não tem tantos estudos assim relacionados da parte vulvovaginal com a Covid em si, né? Uma doença muito nova, mas a gente vê que quando a pessoa se sente essa descarga de cortisol, do hormônio do estresse, né? Quando a pessoa se sente muito atribulada na vida dela, que piora o quadro de candidíase. Alguns tratamentos incluem o parceiro também, né? Incluem, mas é importante falar que a candidíase em si não é uma doença sexualmente transmissível. Então, às vezes, a pessoa já vai no consultório, busca o tratamento para o parceiro. E o homem raramente tem candidíase, né? Porque o fungo ele se prolifera em ambiente quente e úmido, então o fungo ele gosta de vagina. Então, mesmo que o homem tenha relação sexual com a mulher com candidíase, o fungo ele não multiplica tanto na região, na área genital masculina, né? Então, a mulher sofre mais com esse fator. Alguns outros problemas que a mulher tem precisam do tratamento em conjunto também, além da candidíase? Sim. Então, a questão da doença sexualmente transmissível, né? A tricomoníase, tem doenças que causam corrimento na mulher, a própria gonorreia, e aí tem que tratar o parceiro, que é um tratamento do casal, né? Agora, nesse escopo aí de problemas do dia a dia de consultório, tem a famosa cistite, já foi conhecida como a doença da lua de mel, quando a virgindade era considerada um prêmio que era guardado para ser entregue depois do casamento, né? Mas, na verdade, a cistite está aí de uma forma muito mais presente, né? Como é que ela é tratada, como ela atua, quais são as A cistite, que é a infecção urinária, né? Ela é muito comum quando a menina começa a vida sexual, por quê? Porque não é que o homem traz a bactéria para a mulher. Então, a gente tem bactéria e fungo que colonizam o nosso corpo. Na área genital, a concentração é maior. Então, quando tem o atrito do sexo, essa bactéria entra no canal. Por isso que a gente sempre fala que um hábito importante depois do sexo, uma prática importante, é a mulher fazer xixi. Urinar após o sexo é uma forma mecânica de tirar essas bactérias que entraram dentro do canal. Então, isso devia ser um hábito? É um hábito de saúde, né? Além de beber bastante água, pelo menos 2 litros disso, que é super difícil, né? Urinar após relação sexual. Então, a uretra da mulher mais curta do que do homem. Então, coloniza mais fácil, a infecção urinária é mais fácil. Então, era comum no passado começar com a via sexual. Mas o homem também tem infecção urinária. O homem urinária. também tem. Principalmente a questão do homem mais idoso, quando a próstata cresce, faz uma compressão na uretra também. Então, o homem ele pode... É mais comum ter infecção urinária no homem idoso. Agora, toda cistite é uma infecção urinária e nem toda infecção urinária é uma cistite? A cistite tem outras formas de cistite, que é a cistite intersticial, por exemplo, que não é um tratamento para a bactéria, né? Então, a gente tem outras formas de inflamação dessa parede da bexiga. Mas o mais comum para a mulher, principalmente relacionado à questão sexual, é a infecção urinária mesmo. Alguns casos, quando a pessoa não trata ou demora a procurar o médico com sintomas, ela vai começar a ter febre, mal-estar, calafrio, e essa infecção ela sobe para o rim, que o nome médico disso é pielonefrite, né? Então, às vezes a pessoa tem que internar, tomar antibiótico na veia para poder tratar. Agora, antes da gente entrar no assunto da cistite aí, a doutora falou sobre as DSTs, que são, na verdade, muito mais comuns do que a gente pode imaginar. Elas fazem parte de uma realidade até de muitos casais, né, doutora? Sim. Quais são as mais frequentes? A gente ouve falar pouco de gonorreia, mas ela também aparece com frequência, né? Sim, uma doença que estava muito silenciada, era... Praticamente a gente não fazia tanto diagnóstico assim. Sífilis foi uma doença que tem um tratamento muito bom com a penicilina, mas que com essa questão do preservativo, ele não está sendo usado, hoje a gente faz mais diagnóstico. Inclusive, às vezes, quando a gente interna a mulher para o parto, descobre ali, que é ruim, né, no momento de felicidade, no momento de uma internação para receber um filho, ela tem um diagnóstico de uma doença sexualmente transmissível. Qual é o exame que diz? Então, a gente, toda grávida que interna é um protocolo de maternidade, fazer o teste para HIV e o teste para sífilis, né? Porque existem tratamentos no neném, a gente precisa preparar essa mulher para o parto quando existe esse diagnóstico. E também, às vezes, em relação à questão da amamentação também, no caso do vírus HIV. Então, todas as maternidades, no SUS também faz, ou é teste rápido, ou faz esse exame no sangue, que é um exame sorológico, para saber
esse diagnóstico. E temos mais casos de sífilis, porque o preservativo, infelizmente, ele está sendo colocado de lado na atualidade. Então, foi uma coisa muito... Quando teve o boom do vírus do HIV, né, nas gerações passadas, a população se preocupava mais e hoje a gente vê um aumento dos casos, principalmente na senectude, que um homem mais velho ou uma mulher mais velha pensa que, já estou nessa fase da vida, não vou preocupar com isso mais. Então, aumentando os casos em pessoas acima de 50 anos. E a questão do HPV? A gente tem uma vacina, sempre bom, a gente sempre fala aqui sobre a importância da vacinação. Né? Muitas mulheres não sabem, né, que como a vacina ela é paga pelo SUS para mulheres de 9 a 14 anos, elas não sabem que existe essa forma de comprar a vacina particular. Claro que ainda não é acessível a toda a população, é caro, em torno de R$350, R$400 a dose, mas as mulheres abaixo de 45 anos, elas se beneficiam da vacina. Por quê? Porque mesmo que tenha tido vida sexual e já tenha tido contato com o vírus HPV, que é prevalente em 90% da população, se a pessoa vacina, ela tem uma chance menor de ter a lesão pelo vírus. Então, tem pessoas que já tiveram vírus, já tiveram lesão, já fizeram algum procedimento para remover a lesão, diminui o risco de recidiva. Então, é importante vacinar. Quem tem condição é um investimento em saúde, né? Mulheres mais velhas. E a gente insiste com as mães, né, com as adolescentes, isso tem que ser falado nas escolas, que as meninas de 9 a 14 anos, antes da primeira experiência sexual, essa cobertura para o HPV ela vai ser melhor. Importante porque existe também a ideia equivocada de que isso vai dar um start na vida sexual da criança. Sim. Né? O que não é verdade. O que não é verdade. Então, muitas mães ficam com medo de levar a menina, dar informação para a menina, inclusive sobre contracepção, com medo dessa sexualização. E, na verdade, se a menina estiver mais preparada, conhecimento na escola, conhecimento em casa sobre sexualidade, a vida sexual dela vai ser mais fácil. E, além disso, ela vai estar mais protegida contra uma gravidez indesejada, contra doença sexualmente transmissível, já no início da vida sexual. Né? A gente tem, no nosso país, uma taxa de gestação na adolescência que é de 20%. É muito alta. Né? Então, se a mulher já estivesse mais adaptada com o DIU, com o método, seja o método contraceptivo que ela escolher, a gente ia diminuir esses casos, né? E esses casos também estão relacionados com a perpetuação do ciclo de pobreza. Meninas que têm gestação mais novas têm dificuldade de estudar, né? Então, é uma questão de saúde pública, a questão da contracepção e levar a informação. Impressionante como isso afeta toda a vida, né, social, a vida econômica, a vida emocional de uma criança, de uma adolescente que fica grávida, né? Mas é difícil falar. Estava falando com a doutora Valéria sobre isso. Para o casal é difícil conversar sobre sexo, para uma mãe é difícil falar sobre sexo com a filha, para um pai também, né? Qual o conselho que a senhora dá para uma mãe que chega no consultório com tantas dúvidas e com aquela dificuldade de abordar isso com os filhos? Já tive muitas dificuldades, principalmente o caso que mais me chamou a atenção foi uma mãe que levou a filha para descobrir se ela era virgem. Então, é importante falar Qual idade? 14 anos. Então, eu expliquei para ela que, primeiramente, a adolescente ela tem direito à privacidade. Né? Então, eu não tenho que reportar o que é falado na consulta com a mãe, existem essas garantias de direito pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E o quanto que é importante a filha ter um bom vínculo com a mãe, né, nessa questão da parte sexual. Então, nós médicos, nós não queremos ser inquisidores ali, ficar numa postura de descobrir coisas e a gente quer ser parceiro da mulher, né, desde a adolescência. E assim a sexualidade, com a questão do prazer feminino, a nossa geração está ficando mais aberta, está começando mais cedo e que essa menina seja mais preparada. Se ela tiver medo de contar e de dividir as questões sexuais, além da experiência sexual vai ser relacionada a um trauma, né? Ela vai estar mais despreparada para se proteger. Agora, doutora, me permite fazer uma análise aqui. Em qualquer situação, é uma situação difícil, porque se ela não estiver grávida, já se rompeu um vínculo de confiança. Sim. Se ela estiver grávida, ela está grávida com 14 anos. Sim.
que é uma gestação de alto risco, né? Então, a gente precisa preparar melhor essas meninas e o diálogo está aí, né? Da mesma forma que a gente precisa que um casal tenha mais comunicação, a gente precisa que as mães comuniquem melhor com suas filhas. Então, o que eu falei para essa mãe, eu falei, eu entendo a sua angústia, mas pensa bem, a sua filha que tem que querer você aqui. É vocês que têm que trazer de casa essa relação, né? A senhora fez o exame? Aí perguntei para ela, tem que autorizar o exame, né? A menina queria ser examinada para provar, né? Mas na hora Que não estava? mas na hora do exame físico a gente pede né, com muita delicadeza, eu peço para a mãe dar essa oportunidade da filha conversar com um especialista, com um ginecologista, para ela tirar suas dúvidas, né? E tentar que isso seja menos pesado. E ela estava grávida ou não? Não, não estava. Aí, tá vendo? Mas a relação com a mãe ficou difícil. Sim, sim. A gente traz raízes culturais que dificulta falar sobre sexo, né? O senhor citou no primeiro bloco sobre o Gerson Lopes, que quem é mineiro ama, né? E eu acho lindo, quando eu era acadêmica e sofri muito com essa questão da geração, de conversar com a minha mãe sobre sexo, era difícil, né? Foi o primeiro livro sobre sexualidade, foi o dele, e eu acho lindo quando ele fala, o sexo está presente em todos os seres vivos, mas a sexualidade é um atributo exclusivo do ser humano, porque não é só o prazer sexual, é emoção, afeto e comunicação. Então, sai dessa esfera do corpo, ultrapassa os limites do nosso corpo e vai para a mente. É muito bacana. E então, ele também complexo. fala uma outra questão interessantíssima, que sexo é travessia. Você vai atravessar nuances diferentes em cada fase da vida, que você vai vai dar importância para alguns aspectos, mais do que outros, em determinado momento dessa travessia, né? Sim. E continuando aqui a nossa história aí dessas intercorrências da plenitude sexual feminina, a mulher grande homenageada hoje aqui, no dia 8 de março, se a gente fala de diabetes, hipotireoidismo e outras doenças ligadas também a questões hormonais, isso também pode causar a queda da libido. Sim, então o contexto de uma doença crônica atrapalha a função sexual, né? Então imagina uma pessoa internada, fazendo manejo de uma glicemia, usando insulina, com outras preocupações, é difícil de se desligar disso, né? E a mulher, ela tem uma resposta sexual que ela é mais complexa, assim, do que do homem. Então, esse desejo espontâneo, a doutora né? Valéria que concordou que sim, né? É complexo. Então, a gente não tem esse desejo espontâneo, né? Que o homem é mais visual, né? A gente precisa de uma intimidade emocional com o parceiro. Então, quando eu comecei a estudar sexualidade, que foi esse início, esse contato com o Gerson Lopes, no FMG, depois, hoje no consultório, as primeiras leituras, nossa, não sou estranha, é normal você estar numa situação de neutralidade e precisar de um estímulo emocional para ter uma resposta sexual. Então, e muitas mulheres pensam que, vou passar testosterona gel, eu tenho que usar testosterona para, né? E isso vai virando uma questão assim social também, né? As pessoas conversam e, nossa, eu não tenho esse desejo todo, será que eu tenho problema? Não, 95% das mulheres precisam dessa intimidade emocional com o parceiro para ter uma resposta sexual satisfatória. Então, esse desejo espontâneo de olhar, né? Então, olhar e ter desejo é difícil. Essa mágica é só na internet, nos filmes, né? Outra questão importante também, a diferença entre solidão e solitude, coisas diferentes, né? Como é que a senhora entende assim que a mulher solteira, ou sem parceiro, ou sem parceira sexual, pode manter a vida sexual ativa nessa área? Primeira questão é a contracepção, né? A Bell Hooks, né, que faleceu esse ano, infelizmente, é uma grande feminista, ela falava que a vida sexual da mulher, ela está atrelada a uma garantia, né? Pelo menos uma garantia de contracepção. Então, como nenhum método é 100% confiável, né? A gente precisa de métodos mais eficazes com taxa de falha baixa, que é o DIU, que é o Implanon, que é um implante subdérmico, que tem uma taxa de falha semelhante e até um pouco inferior à ligadura da trompa, por exemplo. Então, a gente precisa desses dispositivos, dessa contracepção eficaz para se sentir confortável para ter relação sexual.
Então, da questão da mulher... Diferente dos homens. Diferente dos homens, Mais né? uma diferença que é crucial. Mas isso está mudando, viu, Fernando? Eu vejo muitos homens hoje preocupados com a questão da contracepção, da gravidez planejada. Sim, infelizmente, ainda existe uma dificuldade com o preservativo, mas em relação à contracepção, muitos adolescentes ainda casar isso no consultório. E isso me abre os olhos, eu fico muito feliz quando vai colocar um DIU, o parceiro vai junto. Então, tenho percebido na geração mais nova um comprometimento masculino maior. Sim, sim. Mas essa responsabilidade, ela está Sim. muito mais na mulher, né? A responsabilidade, assim, não no ponto de vista pejorativo da responsabilidade ser da mulher, mas cabe a ela, Sim. organicamente, esse cuidado, Sim. né? Então, cabe a ela buscar, cabe a ela escolher o método contraceptivo mais adequado para o corpo e precisa de informações para fazer essa escolha, né? Temos métodos hormonais, métodos não hormonais. Informação, responsabilidade, porque a pílula anticoncepcional, se for a escolhida, a mulher precisa entender que algumas combinações, né? Não pode ser interessantes para a saúde daquela pessoa. Uma delas é o cigarro, por exemplo. Sim. Pílula anticoncepcional. Não pode, né? Então, a mulher que outros fuma remédios. aumenta o risco de trombose. A gente tem outras formulações mais seguras, mas eu vejo que o mais importante, principalmente falando de Brasil, seria o acesso. Então, hoje é burocrático ainda colocar um DIU. Recentemente, a gente teve um plano de saúde, né, que pediu autorização do marido para a mulher colocar o DIU. Então, assim, essa burocratização da contracepção atrapalha o nosso avanço sexual. Eu falo como uma mulher solteira, fiz meu congelamento de óvulos, então atualmente tenho 34 anos. Quantas pessoas, né, mulheres que são contemporâneas minhas, querem deixar a gestação mais para o futuro? Então, para a gente ter uma vida sexual prazerosa, além da contracepção, é a comunicação, é o diálogo. E eu vejo que os relacionamentos atuais, rasos. Então, a primeira experiência sexual nem sempre ela vai ser a melhor, está adaptando, está no início, o sexo como início das coisas. E aí para-se por ali. Às vezes não quer aprofundar, tentar. Então, eu acho que o que eu deixo de conselho, né, assim, para as meninas mais novas e até para as mulheres que me procuram no consultório, essa questão da tentativa. Foi ruim nessa experiência, nessa situação. O que você pode conversar com o seu parceiro? O que você pode trabalhar em você, às vezes, numa terapia, num autoconhecimento, para melhorar a sua vida sexual? Essa questão de ser responsável com a sua felicidade, né? E é uma travessia, né? É uma travessia. Uma travessia. Falando sobre a travessia, a cada fase da vida da mulher, os cuidados com o aparelho sexual vão mudando, né? E aí, dentro do que você terminou de dizer, é muito importante esse autoconhecimento, né? Para você entender Sim. quais são as suas necessidades, né? Exatamente. E vocês falaram no início, né? A doutora Valéria falou sobre a masturbação feminina, o tanto que é importante esse conhecimento da anatomia, saber que é normal não sentir orgasmo só com penetração, que existem outras formas de estimulação, desvincular um pouco desses roteiros, né? Existe um roteiro pornográfico, uma cultura do pornô, que deixa o sexo padronizado. Então, o que você sente? É importante ter alguns homens que falam, mas a gente não vai adivinhar, né? Então, essa comunicação ela precisa estar mais estabelecida. E é muito bacana também quando a gente fala dessa questão da estética da vagina, que está padronizada no universo pornô, né? Que coloca uma única vagina como a perfeita, sendo que existem milhões e milhões de tipos diferentes, e aí a busca desenfreada para que a vagina tenha esse mesmo padrão, né? Infelizmente, o Brasil é campeão das cirurgias cirurgias íntimas, né, que é a labioplastia, redução dos pequenos lábios, preenchimento. Então, existe essa exigência da beleza feminina, isso já é um padrão, né? O Brasil também é campeão de cirurgias plásticas femininas, né? Então, e agora voltado para a genitália também, né? Essa pressão de ter um padrão. E isso é ruim porque atrapalha. Uma das questões sexuais, eu gosto de falar que a sexualidade, isso tem uma médica contemporânea, nossa, a doutora Rebeca, ela fala que a sexualidade, o sexo para a mulher, né? A libido, ela é uma pizza de 8 fatias. Então, uma dessas fatias é a autoestima. Então, você precisa se sentir bem e com capacidade de atrair para ter uma função sexual satisfatória. Então, se você acha que você está alguma coisa errada, que está feio, que a pessoa não vai se sentir atraída por você, o sexo não vai ser bom. Vai ser bom.
Então é natural entender que a libido feminina é diferente da libido masculina. Bem diferente, né? E essa questão da intimidade emocional, ela é importante e algumas mulheres têm vergonha de falar isso. Nossa, eu gostaria que ele me perguntasse como foi meu dia, como que eu passei, fizesse uma lembrancinha, não é? Às vezes não é nem questão de um presente, mas aquela atenção. Ela precisa se sentir amada para ter estimulação sexual. E o homem é uma coisa mais visual, um desejo mais espontâneo. Então, conversar sobre essas diferenças vai facilitar a vida sexual, né, humana. Assim, outra questão também, entender que todo ato sexual deve ter orgasmo feminino para ser considerado saudável? Não, né? Então, a pessoa pode ter um prazer de estar ali e não necessariamente atingir o orgasmo. Porque para o homem tem. Para o homem tem que ter. Para o homem existe isso. Senão, não é um ato sexual, né? Tem esse entendimento que para o homem, sem orgasmo, não aconteceu, né? E essa pressão de que ter que dar o orgasmo para a parceira, né? Então, é só na comunicação que vamos conseguir ajustar isso. A mulher entender que ela precisa também direcionar, ela precisa falar, né? A gente é ensinada a não falar. Aí, de repente, às vezes dentro de um casamento, como que a pessoa vai sair desse ciclo, né? Então, a terapia, ela ajuda muito. Muito, né? Muito mesmo. Porque é difícil falar mesmo, é difícil. Questões, né? É difícil começar. É difícil dar sequência, é difícil entender para que caminhos percorrer quando a história é o desempenho sexual, a vida sexual. Nós estamos falando de casais Sim. juntos há muito tempo, né? Mas e também tem essa questão masculina que o homem não chora, o homem não pode expressar seus sentimentos. Então, raízes também de uma cultura, né, que coloca o homem como não pode expressar o que sente, né, em relação ao sexo. Ele só tem que prover, né? Então fica difícil se não houver uma abertura mental de ambos, né? Não só da mulher, mas do homem também. Estamos caminhando. O programa de hoje foi uma forma de dar assim, a ideia do que é um primeiro passo, né? Da gente seguir essa estrada, essa travessia de forma equilibrada. Muito obrigado, Eu que doutora. agradeço. Volte sempre, sempre bem-vinda por aqui. Valeu Obrigada, demais. adorei. Feliz Dia Internacional da Mulher. Obrigada. Grande abraço também a todo o nosso público, nossas telespectadoras que estiveram conosco até aqui. A gente pede também que você acompanhe a programação do canal Viver Brasil, pelas redes sociais e também pelo YouTube. Um grande abraço. A gente volta no próximo programa. Saúde!